Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Amém? Senhor Deus Pai poderoso, queremos agradecer a presença de todos, que o Senhor ajude esta igreja, todas essas crianças maravilhosas que estão aqui no nosso meio, que elas possam já estar aprendendo o caminho certo, que as mães e os pais possam sempre trazê-las. E agradecemos aos adultos, os jovens, toda a igreja, com estas diferenças de idades, mas com um só propósito, de abrir seu coração para o Senhor. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. Nós vemos o salmista conclamar e assumir que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Senhor Deus e nada mais. Quer dizer, só confiamos em Deus, seja o que tiver lá fora, exército, poder, nações, homens fortes, pode ter o que for, cada um confia no que acha melhor, mas nós confiaremos no Senhor. Amém. Que assim seja o seu coração nessas batalhas da vida. Muitas ofertas para te ajudar, para te dar força, pode aparecer, ou você pode buscar outras opções para resolver seus problemas. Nunca faça isso. Espere no Senhor. A melhor resposta e a melhor ação na sua vida vem do Senhor. Desde o jovenzinho até nós, de uma idade, e aqueles mais idosos. Assuma esse pacto com Deus, porque existia algum problema da nação de Deus que não estava mais confiando unicamente no Senhor. Este vai ser o sermão de hoje. Esse salmo mensageiro, ele ensina para não esquecermos que a nossa confiança deve estar no Senhor e não em coisas, ou gentes, ou animais, ou armas, mas em Deus, o Deus vivo. Qualquer que seja a instrumentalidade que possamos empregar, sempre lembraremos que nossa esperança está em Deus e que Ele só pode dar sucesso nos nossos braços, na nossa cabeça, nos nossos problemas. Ele ensina muito bem para nós que antes de máquinas, armas, homens, dinheiro, poder, nós podemos ter vocação em Deus. Nós somos a extensão de Deus, o braço forte de Deus, e não as armas, extensão de nós. Alguém já me perguntou, você anda armado? Eu disse, eu não. Porque quem me protege é o Senhor. E quem quiser ter arma, que tenha. Mas eu tenho o Senhor que me protege. Em certas circunstâncias, algumas pessoas têm que ter armas. Mas a minha circunstância como pregador de evangelho, a minha arma é a palavra de Deus. Se eu que eu prego para vocês, não deixo bem claro que o meu protetor é o Senhor, na estrada, no escuro, no lugar longe, no lugar ermo é o Senhor, como podemos pregar que o Senhor nos guarda e nos livra do mal? Então, hoje nós vamos experimentar falar com você sobre confiança e lealdade na confiança, unicidade na confiança. Pode ser que nem perceba todos nós nesse momento, que no dia a dia nosso, nós facilmente nos deslizamos para procurar opções de seguranças e conforto em coisas e negócios. Por exemplo, bem simples, algumas pessoas dizem, quando eu aposentar eu vou me sossegar, eu vou ter paz, eu vou me preocupar menos. Meu irmão, não faça isso não. Ser aposentado e bem aposentado é muito bom, mas não é tudo.
De repente você aposenta num dia e morre no outro. Meu primeiro gerente do banco aposentou, deu uma festa, foi fazer o exame demissional do banco, ele estava com leucemia. Em 2 meses ele morreu, com excelente valor de aposentadoria. Confie nisso que eu estou falando para você. Agora nós vamos ler o porquê dessa pregação para você e também o que acontecia. Em Isaías capítulo 31, apenas os 3 primeiros versículos. Este é um profeta de Deus que passou por tempos difíceis, porque a nação não queria mais ouvir os profetas de Deus. E ele diz assim: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam, isto, se sustentam em cavalos, e têm confiança em carros, porque são muitos os egípcios, e nos cavaleiros, porque eles são poderosíssimos. Chega a assustar. E não atentam para o Santo de Israel, e não buscam o Senhor. Todavia também ele é sábio, e fará vir o mal, e não retirará suas palavras, e levantar-se-á contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Porque os egípcios são homens e não Deus, e os cavalos carne e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o auxiliador, como cairá o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Veja que o caso é muito sério. Como foi para Judá e como pode ser para você. É muito sério. Tudo que na Bíblia antes tem um ai, como nós vemos, ai dos que descem ao Egito buscar socorro, ele aplica um desastre antecipado. É como o seu pai dizer para você: se você me desobedecer, você vai ter problemas sérios. É um ai. Ai, meu filho, eu não queria isso de você, mas você vai fazer, então depois vai ter as consequências. Quem se sustenta e confia em coisas poderosíssimas, porque era amedrontador o exército do Egito, tecnicamente valia a pena contratá-los a preço de ouro para defender a nação. E eles foram atrás, porque eles desprezaram Deus, porque Deus era muito pequenininho para eles. O profeta Isaías, o profeta Jeremias, outros profetas, falavam que o que eles não queriam. Na verdade, os profetas diziam para eles: gente, se arrependa, porque aí eu vou ter piedade de vocês. Mas eles não queriam se arrepender e queriam continuar como viviam, como muitos no mundo de hoje. Então, Deus está mostrando que quem confia em coisas externas poderosas está se enrolando ainda mais e se envolveu com maldades, como ele escreveu. Eles não são deuses, ou não são Deus, eles não têm o Espírito de Deus. E qual foi a sentença? Vai cair os maldosos que você contrata para te ajudar, quando você que foi ajudado. Esta é a pregação desta noite. Espero que ninguém desta igreja esteja procurando auxílios lá de fora, mas que busque auxílio de Deus. Creia. Amém? Baseado nessa postura que você confia só em Deus, podemos então falar para você como é bom. Porque no texto de leitura, a situação de Judá era degradante. Sabe que Judá foi o reino sul de Israel. Eles estavam moralmente, espiritualmente, religiosamente, todos degradados. Como muitos de hoje que têm religião, mas não têm o Senhor. Prestam culto, mas não adoram o Senhor. Eles não eram pobres, nem eram miseráveis, sem recursos. Não era nada disso. Eles tinham uma vida de fartura. Eles eram bens de vida
Cada cidadão de Israel, poucos eram pobres, não eram miseráveis por dizer que Deus não tinha ajudado eles na prosperidade. Pior ainda, tornaram-se orgulhosos e recusaram com orgulho a presença de Deus e dos profetas na vida deles. E você que está nos ouvindo, nunca recuse a palavra de Deus quando chega nos seus ouvidos e brota no seu coração. Isso é muito importante, porque esse povo tornou-se soberbo com as suas farturas. Então dispensaram os profetas de Deus, recusaram esses homens. Aliás, irmãos, eles expulsavam os enviados de Deus. Tornaram agressivos contra os pregadores, profetas. Você já viu alguém falar mal desta igreja? Você já viu alguém falar mal do pregador que Deus enviou nessa igreja? Pois então, meça a vida dessas pessoas. Onde é que eles estão buscando auxílio? Onde que eles estão buscando o amparo? Então, irmãos, esse povo foi tão ingrato com Deus que eles, além de expulsarem os profetas, eles estragaram a própria memória deles, porque vocês lembram que Deus resgatou eles do Egito, do próprio Egito, através de Moisés. Parece que a memória deles ficou turbada, ficou fraca, eles foram buscar auxílio de quem maltratou os seus pais lá atrás. Então, quando alguém fala de uma igreja onde os pais estão fortes, firmes, complicado, irmãos, tem que atentar para isso. E agora eles vão como quem pede esmola, com a mão no chapéu, para falar para o Egito: vem nos ajudar, porque os babilônicos, os assírios estão começando a invadir nosso país, vem nos ajudar, qual é o preço? Assim andam comportando a maioria, irmãos, de muitos. Em Judá havia festas, havia cerimônias religiosas, mas os profetas não eram chamados para as suas festas religiosas, para pregar o evangelho. Na verdade, Deus não era com eles e Deus também não era convidado por eles. Os profetas faziam, então, pregavam nas ruas, do lado de fora das casas. De tão desprezados que eles eram, eles não ficaram calados, pregaram mesmo assim. Desprezar o povo de Deus não significa que vai calar o povo de Deus, os homens de Deus, de forma alguma. Os profetas anunciavam as calamidades, os fatos que estavam nas portas de Jerusalém. Ia lá Jeremias, Isaías, dizendo: se vocês não se arrependerem, vocês vão ser levados cativeiros, arrastados, nus, outros vão morrer, as moças vão sofrer, os velhos vão morrer de fome. Quem é que quer ouvir isso de um profeta de Deus? Então eles enojavam de ouvir isso. Falaram: vai para lá, para de falar essas coisas para nós estamos tão bem, nunca que vai acontecer isso conosco. Então, quem quer ouvir o castigo quando a desobediência rola solta? A soberba tem poder. Geralmente quem tem vida desregada, sem compromisso com Deus, sem parâmetros do Senhor, de aparente saúde e uma certa prosperidade também, não vai aceitar correções de pregadores, porque eles podem dizer: a minha vida mostra que eu estou muito bem, eu estou próspero. Judá também não dava ouvidos aos profetas. Eles diziam para os profetas: veja como nós estamos tão bem. Judá estava sendo cercada pelos assírios enquanto isso, e depois seriam invadidos pelos babilônicos, mas eles não estavam tão preocupados com isso, porque havia falsos profetas dizendo que nada disso ia acontecer. E os profetas clamavam em público: gente, parem de pecar, arrependam enquanto é tempo. Se continuarem nesta vida, os inimigos te levarão para o cativeiro. Esta igreja prega hoje: arrependa-se, volta para Jesus, tenha uma vida santa, busque o Senhor, Jesus vai voltar. Quem é que está vivendo uma vida da volta de Jesus, a não ser os santos fiéis? Como eles não deram ouvidos e se rebelaram ainda mais,
e agrediram ainda mais os profetas, Jeremias em 7,25, olha o que ele diz, só para você ver um filete da conversa. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito, desde quando, irmãos? Desde a época de Moisés. Até hoje, com essa bagunça que vocês estão, Deus enviou os seus servos, todos eles, os profetas, todos os dias, madrugando e enviando-os. E agora? Não demorou muito para os inimigos estarem às portas. Esses avisos já eram finalização. E agora? Eles estavam sem Deus, sem fé e sem confiança no Deus dos céus. Foram pedir socorro para o Egito, irmãos. Tem muita gente que no momento do apuro grita: ai meu Deus do céu, mas só conhece socorro do Egito. É tão comum acontecer isso. Sabe por que foram pedir socorro no vizinho Egito? Eles não eram amigos comuns, porque eles tinham intimidade com o que havia no Egito. Mas o Senhor tão perto deles, e eles distante de Deus, foram buscar auxílios com estranhos de Deus. Jesus disse em Mateus 15:8, este povo, olha, agora no Novo Testamento, veja que nada mudou, com cativeiro e tudo. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, tudo superficial, mas o seu coração está longe de mim. Jesus falou. A gente pede socorro para quem nós conhecemos, para quem vive conosco, onde nós temos no coração. Se você ora ao Senhor em todos os momentos, em nome de Jesus, Ele é o seu amigo que está sempre ao seu lado, amém? Amém. O tempo todo. Para quem você vai pedir socorro? Quando nós oramos à noite, oramos aqui na igreja, para quem nós pedimos ajuda? Graças a Deus, irmãos, porque nós temos o Deus para pedir ajuda. Quando você necessita de clamar socorro, então nós instantaneamente vamos procurar a confiança no Pai, em nome do Filho, e Ele nos ouve, e Ele nos atende. Glória a Deus por isso. Amém. Ele está aqui agora, pronto para nos ajudar. Ajudar nossos filhos, ajudar nossa saúde, ajudar nossos eventos que causam sempre na ordem que Deus aceita. O nosso Senhor Jesus passou pelo desprezo também, quando também pregava ao seu povo, mesma coisa que os profetas. E ele disse em João 4,44, olha o que Jesus disse, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Ele diz, eu estou aqui, mas os próprios judeus não me honram, e aqui é minha pátria, e eu prego para as pessoas da minha pátria. Jesus disse que o povo da terra dos profetas não acreditavam neles. Isso não quer dizer que os profetas não operavam a palavra de Deus. Existe um ditado profano entre os homens, e todos nós conhecemos, espero que você não fale isso, que santo de casa não faz milagre. Não fala isso não, irmãos. Santo de casa não faz milagre. O que quer dizer isso? Isso é enganoso. Se o santo de Deus que está ao seu lado não te ajuda, é porque você ainda não conhece Ele. Jesus estava falando isso. Está tão perto na sua casa, mas Ele não habita no seu coração. Porque quando o Senhor habita no nosso coração, nós podemos nos colocar descansados em paz, ainda que nós ficamos um pouco trêmulos, nossa fraqueza. O seu problema hoje, coloca para o Senhor que você vai ver o que Ele vai fazer. Inteira tudo para Ele. Senhor, Tu sabes o que eu tenho passado, que eu fui uma mulher leal, que eu sou um homem leal,
que eu sou um homem trabalhador, que eu sou uma mulher trabalhadora, tenho honrado tudo que o Senhor propôs para mim, e eu estou com tal e tal problema. Seja o meu ajudador em nome do seu filho, porque eu quero te honrar. Faça isso. Nós temos feito isso. Somos testemunhas da resposta de Deus. O Messias Santo fazia muito mais do que milagres quando ele disse sobre isso. Ali estava o Salvador do mundo contando essas coisas para esse povo. Como eles não criam, nada ele poderia fazer para quem não crer, irmão, a não ser deixar que o mal aconteça. Nada os profetas poderiam fazer diante de um povo desobediente. Como é que Deus abençoará um povo que não obedece, uma igreja sem fé, uma igreja que não vive o Senhor na sua vida? O pregador pode falar muito, mas pouco vai acontecer na vida dos incrédulos, isto é nada. E quem não tem Jesus vai procurar ajudadores nos vizinhos, sim, vai. Como Judá foi procurar socorro no Egito. Olha que absurdo, irmãos. Quem não queria ter um Jeremias aqui dentro? Isso me toca. Quem não queria ter um Isaías pregando aqui dentro? Porque nós temos a palavra deles aqui dentro. Então nós não podemos fazer como o povo fez, desobedecer a palavra de Deus. Porque ela é viva. Lembra que nós lemos desde quando saíram do Egito, o Senhor não deixou um dia sequer de anunciar a palavra de Deus para esse povo. Então, Judá, toda soberba, olhou os seus vizinhos, viu aquele exército formidável de cavalos que perdiam de vistas com carros e tudo mais, na carne, no espetáculo da carne, foram pedir ajudas, porque eles não tinham mais intimidade com Deus para pedir socorro. Quando nós perdemos a intimidade com Deus para pedir ajuda, nós começamos a olhar o campo do mundo e dizer, vamos ver quem pode me ajudar. Se é o meu vizinho, se é aquelas pessoas que mal conheço. E irmãos, alguns pedem socorro até para os inimigos, mas não pedem para Deus. E o profeta Jeremias sentenciou esse lamento. Quem busca socorro com estranhos certamente cairá, junto com quem pediu. Jeremias 2:36 diz, por que te desvias tanto? Não era pouco. Não era pouco desvio, não era um tropeção, era um desvio. Por que te desvia tanto, mudando o teu caminho? Também o Egito serás envergonhada, como fosse envergonhada da Assíria. Irmãos, todos que estão sem Deus se envergonham. Tem gente que passa por dupla vergonha, como nós vemos nesse versículo. A primeira é a vergonha de pedir ajuda aos estranhos. E a segunda é achar que os estranhos derrotarão os inimigos para você. Não faça isso. É você achar que alguém estranho vai te ajudar. No versículo 17:5 de Jeremias, olha o que o profeta diz novamente. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta do seu coração o Senhor. Sabe que todos nós, ou qualquer um de nós, quando for deixar o Senhor para buscar auxílio em outro lugar, já vem um processo de maldição. Não vai dar certo. Não vai dar certo. A confiança mundana sempre será um pré-anúncio de caos. Considere. Vai ter um ai na sua vida. Judá depositara a sua confiança no Egito indevidamente, sendo que havia profetas, irmãos, pregando frente a frente com eles, batendo nas portas das casas deles, nas ruas, nas praças, no templo deles, anunciando, irmãos, com toda veemência a oportunidade do arrependimento. Mas o Egito tinha de oferecer força bruta. Ah, como o homem gosta dessas violências, ao invés de Deus colocar a mão e fazer tudo em paz. Como os egípcios eram descomprometidos com Deus, descomprometidos com os judeus, também eram temporais.
Imagine você pedir ajuda para o inimigo. Você acha que ele vai de todo o coração te ajudar? Ele não vai. Você pode até pagar para ele, mas ele não vai. Tem um preço alto. Qual estranho arriscaria a vida por você? Qual estranho arriscaria a vida pela sua família? Estas coisas não colocaria medo nos babilônicos de forma alguma, como não colocou, nem nos assírios. Além disso, os egípcios mostraram muito fracos por dentro, sem o Espírito de Deus, como nós lemos, destituído de força de vontade, de coragem necessária para enfrentar outro império. Pior situação é você pedir ajuda para quem não gosta de você. E eu acredito que cada um de nós já passou por uma situação dessa. Quando você contrata um profissional para fazer um serviço, ele vai lá e faz sem vontade, não é isso? Faz mal feito, faz pela metade e cobra caro. E você fica decepcionado. Não é assim? Você acha que Deus faz isso para você? Primeiro, ele não cobra nada. Depois ele faz com amor. Ele faz com renúncia. Porque a vida dele é a nossa também. É assim. Esse é o Deus que nós temos. Um dia Israel havia experimentado o poder de Deus nas suas batalhas. Como fez Moisés com um rei chamado Amaleque. Os amalequitas, descendentes de Esaú. Moisés intercedeu de um alto monte, com as mãos erguidas. Você lembra que a mão dele cansava? E a luta foi até o final da noite. E depois venceram essa batalha. E Moisés ergueu uma bandeira, um estandarte, um brasão, como símbolo de vitória com Deus. E lá estava escrito: o Senhor é a nossa bandeira. Não era a força de Israel, a força do exército de Israel. Por isso que os exércitos, quando faziam as guerras antigas, eles iam com um estandarte na frente, dizendo: isso aqui é a nossa força. Então, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa bandeira. Amém? É Ele que nos representa. Jeová Nissi, já ouviu falar? Jeová Nissi, foi o que Moisés fez. Irmãos, em Êxodo 17:15 diz assim: e Moisés edificou um altar, a qual clamou: o Senhor é a minha bandeira. Como Josué: se vocês quiserem servir outro Deus, vocês fazem o que quiser, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. São as decisões que você tem que tomar. As decisões que Josué tomou, a decisão que Abraão tomou, a decisão que Moisés tomou e a decisão que você tem que ter na sua vida. A partir de hoje, quem vai cuidar da minha vida é o Senhor. Eu não empresto, eu não delego mais nada para ninguém. A minha fé está no Senhor. Amém? Isso vai te constituir uma outra pessoa. E o Senhor nos deixa seguros, nos deixa melhor, nos dá paz. E isso significa que o Senhor vai lutar por nós, vai nos proteger, vai nos dar certeza nas nossas necessidades. Por isso, a Bíblia diz que nós não devemos temer os homens, nem os exércitos deles. Sabe quem você deve temer? Você sabe a resposta. Tema a Deus. Tema Ele. Porque quando você teme ao Senhor, você nunca procurará recursos dos homens. Mantenha-se na fé do seu Deus. Em Hebreus 4,16, Paulo, eu creio que foi Paulo que ele escreveu e disse: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno, o tempo que você precisa, o tempo das suas necessidades. Só que você tem que chegar com confiança que Deus é o seu ajudador. Amém.
chegue no trono da graça. Sabe como? Através de oração, através dos joelhos dobrados, através de lágrimas nos travesseiros. Só Ele vai responder para você. Quando você vê que não tem como consertar, experimente deixar Deus agir. Amém? Está faltando isso muito nos crentes. Deixa Deus agir. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Que tristeza falar para você que Judá havia abandonado esse Deus, Jeová Nissi. Moisés tinha ensinado para eles que o Senhor era a nossa bandeira, e agora eles chutavam a bandeira de Deus, que eram os profetas que chegavam nas suas casas. E foi buscar a ajuda de um vizinho. Que troca insana, débil, louca. Irmãos, o povo do Egito não ama o povo de Deus. O povo do mundo não ama a igreja do Senhor. Jesus disse: o mundo vos odeia. Odiou a mim, vai odiar vocês. Como? Ninguém do Egito morreu por algum judeu. Ninguém. Nenhum homem do mundo morre pela igreja do Senhor. Nenhum estranho inimigo do Senhor vai morrer pela sua família. Jesus foi erguido na cruz, certo? Amém. Ressuscitou e venceu a morte na cruz para te salvar. Nenhum outro fez isso. Por isso nós, como soldados do exército de Deus, somos mais vitoriosos em Cristo, porque Ele nos dá vitória. Amém. Que seja glória a Deus. Em Efésios 6:10, Paulo escreve: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Está para você, está para nós, está para a igreja do Senhor. Paulo diz: gente, fecha a fatura, fortaleça no Senhor, na força do seu poder. No mais, ninguém vai poder com você, ninguém vai te tocar. A Bíblia diz que nem um fio de cabelo cai, ninguém toca, se Deus não permitir. Você crê? Amém. Se você não crê, entrega. Nada acontece. Paulo exorta para você e para a igreja e para mim: seja forte. Se você mostra fraco no dia da angústia, segundo a palavra, sua força será pequena. Deus não quer pequenos. Deus quer pessoas humildes, fortes na fé. Amém. É isso. Bem simples, irmãos. Paulo exorta a colocar toda a força que pudéssemos enfrentar os inimigos com os quais temos que enfrentar. E ele lembra que era somente pela força do Senhor que podemos esperar bons resultados. Você não precisa ser um fortão, você precisa de ter Deus no coração. Em 1 Coríntios 15, 5:7 e 5:8, os dois versículos, olha o que Paulo diz sobre esse assunto. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão do Senhor. Olha, isso é interessante. Nada que você faz é sem resultados. Isso é vão, inútil. Tudo que nós fazemos é útil. Agora, você tem colocado a bandeira Jeová Nissi nas suas batalhas diárias? E para fazer a segunda pergunta, o Senhor está acostumado com você? Com os seus pedidos, com as suas orações? Ou por acaso, irmãos, alguém de nós tem agenciado cavalos do Egito, impressionado com eles, para lutar contra os inimigos? Para nós terminarmos essa pregação de hoje, eu quero fazer uma conclusão bem histórica para você, e para mim, e para a igreja, e para aqueles que nos ouvem. Saiba que o Senhor não
instala serviços de parceria com os povos estranhos. Então nós também não devemos. Sabemos que Jacó passou 430 anos no Egito até ser resgatado por Moisés, certo? Sabemos que a família de Jesus fugiu do Egito para poupar a vida do menino Jesus até a morte do Herodes assassino, certo? E aí você pode me perguntar, mas irmão, você me lembrou de uma coisa, por que José e Maria, toda a família foi para o Egito? Por que Jacó foi para o Egito? Por que Abraão foi para o Egito? E outros foram para o Egito? Mas eu vou te lembrar uma coisa, muito importante. Este conhecido povo, personagens que foram, eles nunca deixaram de ser do Senhor. Nunca. Eles, por um dado momento, foram alojados no custoso povo do Egito. Mas quem socorria a família de Jesus, Jacó, Abraão no Egito, não era o Egito, era o Senhor. Era o Senhor. No Egito, Deus continuava sendo Jeová Nissi. Foi de lá que Moisés levantou uma bandeira para tirar o povo do Egito. Sabe de uma coisa? Deus age em você na terra dos inimigos. Por que você vai contratar os inimigos? É um ato desconexo da própria fé e da própria lealdade. Sabemos que estamos em terras estranhas, mas o nosso Deus não é estranho. Nós não mudamos de Deus porque mudamos de lugar. O nosso coração é do Senhor, onde nós estivermos. Amém. Seja assim a sua fé, seja assim o seu Deus. Ele tem poder. Amém? Amém? Uma boa semana para todos nós. Que Deus nos abençoe e nos dê capacidade cada dia mais. Amém. Amém.